Você quer ter sorte e deseja que muitos milagres aconteçam na sua vida, certo? Eu também quero. Bom, então agora eu vou falar para você tudo, exatamente tudo o que você precisa saber sobre milagres e sobre ter sorte. Fica aí que você não vai se arrepender. Olá, eu sou a Eva e para você que não me conhece, eu estou aqui para compartilhar com você tudo o que eu sei até este momento sobre autoconhecimento, espiritualidade e tudo que eu venho aprendendo no meu caminho e na minha jornada de desenvolvimento pessoal, na minha jornada como ser humano e ser espiritual que nós somos. Olha, eu vou contar uma história para vocês. Eu tinha 28 anos e eu trabalhava no maior aeroporto executivo do Brasil, em Congonhas. E lá eu atendia muita autoridade, executivos, juízes. Então foi um período assim bem desafiador, eu me estressei muito a ponto de eu precisar passar no psiquiatra. E aí veja só, a psiquiatra disse para mim, é o seguinte, você tem duas opções. Ou você muda de emprego, ou você vai precisar entrar na medicação. E aí eu fiquei em choque, eu falei, meu Deus, medicação, como assim? Eu não sabia que eu estava naquele ponto, né, com aquela crise emocional. E aí, gente, eu tomei uma decisão. Eu decidi mudar de emprego. E aí, quando eu saí desse emprego, que assim, não era a empresa em si, eu adorava os meus colegas de trabalho, eu adorava os meus supervisores, o clima de trabalho com as pessoas era muito bom. Mas trabalhar dentro do aeroporto foi muito desafiador para mim por muitos sentidos. Só quem sabe lá, só quem tá lá sabe como que é. E aí eu tomei essa decisão, mudei de emprego. Mas quando eu mudei de emprego, eu também tomei outra decisão. Eu falei o seguinte: eu não quero mais trabalhar com o público. E assim, eu decretei isso sem saber que eu estava decretando. Então eu estava num nível que de raiva, talvez, que me levou para esse lugar. Então eu disse: eu não quero mais trabalhar com o público. E aí eu conheci, na mesma época, eu conheci uma pessoa que, por sorte, olha aí, já vai pegando os ensinamentos. Conheci uma pessoa que, por sorte, me ensinou um exercício e falou assim: olha, Eva, você escreve numa folha de papel o emprego que você deseja, o emprego que você quer e o emprego que você sente que você merece. Aí eu, como sou uma pessoa bem disciplinada, porque eu sei que eu sou, eu fui lá e eu escrevi, gente. Eu juro pra vocês, eu escrevi numa carta o emprego que eu queria, como eu queria trabalhar. Eu falei que eu queria trabalhar numa multinacional, que eu queria que emendasse os feriados, que tivesse férias coletiva, que tivesse todos os benefícios que uma empresa pode pagar, participação nos lucros e que o salário teria que ser no mínimo X valor. Eu escrevi na carta. Eu peguei toda aquela energia, aquela força que tinha dentro de mim, estava cansada de tudo aquilo e escrevi a carta, guardei no envelope e coloquei na minha gaveta, lá embaixo das roupas. E esqueci. E fiquei no movimento de procurar emprego. Enquanto eu procurava emprego, eu fazia alguns eventos, né, alguns trabalhos extras. E eu sempre que ia fazer entrevista, eu tinha em mente o tipo de emprego que eu queria. Mas a minha experiência era toda em área comercial, área de marketing, eventos. Então veja só, o que, que eu ia atrair para mim? Atrair não, né? O que, que ia aparecer para mim? Ia aparecer trabalhos nessa área, né? Porque essa era a minha experiência. E foi justamente o que aconteceu, foi aparecendo trabalhos nessa área. Não, porque sua área comercial, você tem o perfil, você não sei o quê, pode dar treinamento e tal, a gente precisa de uma pessoa assim. E caía sempre naquela, sabe? Trabalhar com o público, o salário não era o que eu queria, e às vezes precisava trabalhar no sábado. Enfim, não estava de acordo com o que eu tinha decidido que eu queria, que era o que estava na cartinha. Falei, vai aparecer. Vai aparecer. Eu falei, não é possível que não apareça. Eu vejo outros amigos meus, tem empregos maravilhosos, empregos bons, por que, que eu também não posso? Né? Eu tenho estudo, eu estudei, eu me dedico, sou uma pessoa esforçada, eu aprendo com facilidade. Então eu sabia que era algo que eu merecia, que eu podia. Enfim, aguardei. Aí, por sorte, olha aí mais uma vez eu tendo sorte. Uma amiga falou assim para mim: ô Eva, tem o Omar, que é um amigo nosso, que a empresa lá que ele trabalha tá contratando. Você não quer me dar um currículo para mim? Eu mando para ele. Eu falei: vou te mandar. Mandei o currículo. Aí, por sorte, a empresa me chamou. Eu fui lá fazer entrevista, né? Gostei muito do trabalho, gostei muito do que eles estavam oferecendo e estava de acordo com o que estava na minha carta.
Então veja só, falei, nossa, exatamente como tá na minha carta, eu quero, né? Eu quero esse trabalho. E aí a gerente da área, e detalhe, não trabalhava com o público, porque estava lá na carta, né? A gerente falou assim para mim, quando ela fez a entrevista, olha, mas se eu te contratar, logo você vai querer ir para outra área, para a área comercial da empresa, para o marketing, que são áreas muito boas aqui dentro da empresa e que a sua experiência toda nessa área, então você vai me deixar. Então ela quis dizer que se ela me contratasse, logo depois ela ter que contratar outra pessoa, porque eu ia deixar ela. Aí eu falei assim, não, você não tá entendendo. Falei, olhei nos olhos dela e disse, eu não quero mais trabalhar com o público. E assim, gente, é muito natural em mim. Eu falo, às vezes, não é que falo o que penso, mas eu expresso aquilo que eu tô sentindo. E ela olhou para mim e ela deu risada, sabe? Eu lembro desse dia, ela tava com outro gerente lá de outra área, e eles ficaram olhando para mim, né? E ela acreditou em mim. Ela falou assim para mim: olha, eu gostei de você, mas aí a gente entra em contato, aquele processo todo, né? Fui para casa, esperei, cheguei em casa, lembro que eu contei para minha mãe, e aí? Falei, nossa, mãe, eu quero esse emprego. Ela, ai, não vai dar certo. Minha mãe tava na torcida, né? E foi, eu ia contar uma coisa aqui, mas deixa, eu não vou falar não, quem sabe em outra hora. Aí no final das contas, o que aconteceu? Eu consegui o trabalho. Eu consegui trabalhar nessa empresa e tudo que tinha na carta que eu escrevi, né, que eu senti que eu merecia, aconteceu. Então, assim, eu estava muito feliz. Quando a minha carteira foi registrada, quando ela me deu. Ah, e detalhe, quando eu fiz a entrevista, eu estava com uma viagem marcada, né? Eu ia para os Estados Unidos e eu falei para ela: olha, eu tô com uma viagem marcada, são poucos dias, são só 4 dias, que é do período tal ao período tal. Ela falou assim: não, não tem problema. Se você for aprovada, eu já falei na entrevista, né? Foi até uma coisa que eu fiquei pensando depois, eu nem devia ter falado. Ela falou: se você for aprovada, a gente pode dar o seu início na data tal. Aí eu falei assim pra ela, mas olha, se eu for aprovada, não tem problema, eu cancelo a viagem, eu falei pra ela. E ela deu risada. A gente entrou numa sintonia muito legal, eu senti isso na entrevista. Fui pra casa, deu tudo certo, né? Comecei a trabalhar. Mas por que eu tô contando essa história pra vocês? O que isso tem a ver com sorte e com milagre? Veja só como que as coisas acontecem na vida da gente. O que traz a sorte e o que traz o milagre? Atenção que eu vou te ensinar agora. Primeira coisa, você precisa saber exatamente o que você quer. Exatamente. Gente, eu sou terapeuta, eu sou mentora, e quando eu atendo as pessoas, muitas vezes eu pergunto para elas quem elas são, o que elas desejam e quais são os seus sonhos. São perguntas que estão lá no meu questionário. E eu vou dizer uma coisa para vocês: as pessoas têm muita dificuldade para responder essas perguntas. Tem gente que fala, ah, eu não parei para pensar ainda nos meus sonhos. Eu falo, não, precisa, a gente precisa sim ter sonhos. Então, você precisa, primeiro passo, saber exatamente o que você quer. Saiba o que você quer. Escreve, fala com você mesmo, se consulta. Segunda coisa, ação. Você precisa agir. Você precisa entrar em movimento para que as coisas aconteçam na sua vida. Então eu fui para a ação. Eu distribuí meus currículos, eu fazia o que era necessário, eu fazia as entrevistas. Às vezes eu nem ia falar, ah, nem vou nessa entrevista porque eu acho que não vai rolar. Mas eu ia, eu falei, não, eu vou porque eu quero ver o que vai acontecer lá, porque eu sei de muitos casos de pessoas que foram fazer entrevista para uma área e lá dentro da própria empresa, a empresa encaminhou, não, acho que você tem um perfil para essa outra área, eu vou te encaminhar para cá. Então eu pensava muito nisso. Então para mim tudo era oportunidade. Então eu entrei em ação. E terceira coisa, acredita. Coloca fé nas coisas, tenha fé, acredita. Mas é aquela fé que você tá, a ansiedade a gente tem, é natural, não dá para falar assim, olha, não fica ansioso. A gente fica um pouquinho, mas controla essa ansiedade. Tenha fé de que você vai conseguir, porque você coloca dentro dessa fé mais um estado, que é o estado de merecimento. Se eu tenho fé que eu vou conseguir, é porque eu sei que eu mereço. E eu sentia que eu merecia. Eu falei, não, chega. Né? Aconteceram tantas coisas lá no aeroporto que me deixaram mal, eu saía de lá chorando, mas eu usava aquela energia para direcionar. Teve uma situação, por exemplo, que aconteceu no aeroporto, que eu fui humilhada por uma passageira, e eu fui embora chorando. Sabe o que eu fiz aquele dia? Cheguei em casa, contei tudo para minha mãe, fiquei morrendo de raiva da mulher. Mas aí naquele dia eu me inscrevi na pós-graduação. Sabe o que ela falou para mim no aeroporto? Que eu tava naquele emprego de merda, que eu ia ficar lá para sempre, porque era aquilo que eu merecia. E eu falei, não, ela não sabe quem eu sou,
ela não me conhece, ela não sabe quais são os meus sonhos, os meus desejos, ela não sabe o que eu faço todos os dias, como que é a minha vida fora daqui. Eu sabia. Então eu fui lá e me inscrevi numa pós-graduação. E aquele conhecimento da pós-graduação, aquele movimento que eu já comecei a fazer, foi o que me ajudou a ir para essa empresa que eu desejei. E aí, gente, você seguindo esses 3 passos, fica tranquilo que o milagre acontece, que a sorte começa a acontecer na sua vida. E aí, por sorte, eu falei com a minha amiga, falou, Eva, me dá um currículo seu, levo lá para o Omar. Ela levou o currículo, ele entregou o currículo na empresa, ele encaminhou lá. E sabe o que o Omar falou para mim? Eu tenho certeza que ele vai assistir esse vídeo e ele vai escrever aqui depois nos comentários. Eva, você fez entrevista na empresa que eu já estou aqui há não sei quantos anos e você ainda entrou numa área melhor que a minha, que estou aqui há um tempo. Que melhor no sentido assim, ele trabalhava final de semana, sabe? Mas também era uma escolha dele, porque ele trabalhava na madrugada, porque ele também tinha outros projetos na parte do dia, e para ele era confortável, era muito bom trabalhar na madrugada. Eu acredito que ele está na madrugada ainda lá. Mas você vê como que as coisas acontecem? Então não esquece, saiba o que você quer, tenha certeza do que você quer. Entra em ação. Ah, mas eu não sei o que fazer. Não sei, faz alguma coisa. E terceiro, tenha fé, acredita nos processos da vida que as coisas vão acontecer. A sorte vai surgir e os milagres também. Então eu queria acabar aqui com uma frase que é o seguinte: quando você tem fé, o impossível começa a acontecer. É sempre para você e é por você. Então, se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, eu vou te pedir 3 coisas. Deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder compartilhar. Vai me ajudar muito. Obrigada.